Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 8 de agosto de 2020. A pandemia tem me ensinado algumas coisas nestes dias, como o mundo gira em torno da história escrita por Deus. Embora não queiram aceitar, mas esta é a grande realidade. E eu quero falar de um assunto aqui, ele envolve até Natal, tudo, mas é um assunto interessante. Eu quero falar sobre a igreja híbrida. Certa feita, eu li um artigo da Folha de São Paulo, de Louis Hafner, que fala sobre o mundo híbrido, abordando a transformação da sociedade como um todo, e cita que boa parte da sociedade dos dias atuais é a mudança de comportamento que surgiu na mídia e que se mistura com as regras de convívio, uma grande realidade. Cita ainda que a transparência nos relacionamentos que sustentaram a sociedade nos últimos séculos foi abalada, que o novo ambiente causa um desconforto, tudo mudou. Não há como manter as normas antigas. Fala ainda que as empresas buscam os consumidores para produtos não tão novos. E que dentro da história, as mudanças sociais são feitas por motivos de um egoísmo pragmático, que até mesmo a libertação de regimes autoritários, em sua maioria, é causada por motivos egoístas e não para o bem comum. O artigo cita ainda que com as mídias digitais não é diferente. Ao analisar suas características, percebe-se que vem influenciando aos poucos e mudando as práticas diárias. O comportamento surgiu com os abusos da indústria e de uma forma hipócrita de poupar recursos cresceu, que estimulando a pirataria, que agora é usada para promover a difusão do conteúdo. Diz o artigo que, com a crescente acessibilidade e disponibilidade, são tão agressivos que pegam coisas que nunca foram naturais. Todos precisam descansar uma parte do dia. Todas as faixas etárias e em todos os tempos acreditam em um mundo sempre ligado e prestativo. Porém, atualmente é um crime a indisponibilidade. Todos precisam estar prontos em todas as condições e circunstâncias. Aborda ainda o fato de que o mundo digital vai fundindo com aquele que era chamado de real. Cria então um híbrido resultante do cruzamento de espécies diferentes que se afasta das leis naturais, composto de línguas diversas que demanda adaptação. Sem se perceber, criou discursos em diálogos maleáveis, num ambiente de relacionamento que nada precisa ser durável, mas tudo pronto para evoluir. Nada precisa ser terminado, tudo é descartável. Até a própria vida humana, estou abrindo um parênteses, hoje é descartável. O mercado atual é estranho, é o fast food. As coisas precisam ser baratas, fáceis de usar e rápidas, mesmo que não seja completa ou traga satisfação. Tudo é temporário, instantâneo, enfim, um mercado todo de relacionamento comportamental é irracional. Partindo desse ponto de vista, também vejo as religiões e a igreja de Cristo dentro do mesmo aspecto.
Uma transformação tão radical que hoje não é mais necessária uma vida de relacionamento pessoal com Cristo. Hoje o importante é a igreja fazer bem, tornar um ambiente tão agradável no sentido humano, do relacionamento, que as pessoas se sintam à vontade dentro do ambiente, sem a necessidade de uma reflexão sobre o seu comportamento em relação com o que demanda a palavra de Deus. O importante no culto hoje é a tecnologia, a coreografia, a teologia teórica e não a espiritual. São os discursos bem elaborados, mesmo que estejam desprovidos da autoridade bíblica ou do revestimento do Espírito. A política na igreja se tornou uma ambição tão grande que hoje não se pensa mais na vocação ministerial, mas no cargo. Hoje não se pensa mais em ser servo, mas em ser líder. Para isso se colocou o nome liderança espiritual, como se Cristo não fosse o líder. Os pastores agora estão para comandar e não para pastorear. São eles todos poderosos na liderança, mas nada dispostos a servir. A ordem bíblica é para que os pastores estejam com as ovelhas, orientando-as, consolando-as, encaminhando-as para o bom caminho. Para isso é necessário que estejam junto às ovelhas no dia a dia, mas nem ministração fazem mais. O importante para a liderança da igreja, e não para os servos, liderança, é ter a casa cheia, ter os dízimos e exigirem dos fiéis a submissão em nome de Cristo. Para que se tenham fiéis na igreja se faz concessões e importa do mundo tudo que ele cria. Teatro, danças, palmas, coreografias, tecnologia, música, enfim, satisfazendo a carne em tudo que ela quer. Aí tudo fica bem. Porém, é uma obra incompleta, porque o espírito continua triste e não há transformação espiritual nas pessoas. Nas igrejas agora se tem cultos à fantasia. Igrejas evangélicas com coelhos, que põem ovos de chocolate, ou seja, ovo de Páscoa. Não é mais o cordeiro sacrificado e o vinho simbolizando o sangue derramado. Alguns moralistas, usam o refrão do suco da vide e não serve nem mesmo vinho na ceia, em nome de uma moralidade, porém, o que faz é muito pior do que o ingerir uma pequena porção de vinho na ceia, como Cristo fez com seus discípulos na Santa Ceia. Temos para simbolizar o nascimento de Cristo e sua bondade, o Papai Noel e as árvores de Natal. Suas bolinhas coloridas, as luzes artificiais, enfeitando tudo artificialmente, menos o verdadeiro Espírito do Salvador. Consideram a confraternização, portanto, do Natal, dentro da igreja, na atualidade, apenas uma hipocrisia, pois todos se abraçam, desejam um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, guardadas as exceções, é lógico, mas não são capazes de se perdoarem, de se amarem, de se compreenderem e se tolerarem. Cada um defende o seu ponto de vista de interpretação bíblica, mas não se submete à única verdade que é a própria palavra. Tudo isso resulta de a igreja sair dos parâmetros da palavra para a mistura da espiritualidade com a carnalidade. A mistura de um misticismo religioso com as regras que o mundo dita para a carne é o que tem importância. Dentro de tudo isso, quero apenas citar algumas palavras de Jesus. Este povo me honra de lábios, mas seu coração está longe. Mateus 5,8. Não se pode servir a dois senhores, pois se aborrece um ou se agrada o outro. Mateus 6,24. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. João 3,34. Cristo se entregou
por amor. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Lucas 6,37. Porque toda amizade do mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 24 e 26. Compare a estrutura das duas casas. Poderia citar muitas outras coisas, e sei que o assunto é polêmico, pois muitos dizem que a igreja precisa se modernizar com o mundo. Jesus disse que passará céu e terra, mas a palavra não passaria. Então ela não tem que se modernizar, ela conta a história. Não se pode ser radical, dizem. Porém, creio firmemente que sem o radicalismo bíblico, e é uma palavra que eu duvido muito, não há salvação nem compreensão da pessoa e obra de Cristo e dos decretos eternos de Deus, e muito menos transformação de vida e influência para os pecadores. É claro que ainda existe uma casta preservada pelo próprio Cristo, que não se rende a este estado de coisa. Louvado seja Deus por esta casta. Observe o comportamento da igreja nesta pandemia, como tem vídeo evangélico. Quando, porém, você analisa-os à luz da palavra de Deus, dos que tenho visto, creio apenas que 10% são aceitáveis. Tudo antropocentrismo. Tudo. Por isso tenhamos cuidado. Ouçamos a Bíblia, examinemos tudo, mas retenhamos somente o que é bem, para termos paz com Deus, uma vida mais quieta e sossegada de acordo com a vontade de Deus dentro de toda esta situação. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.